Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E aí, Gêmona minha, como você tá? Muito bem, aqui, ó, rodeada de mulheres incríveis. Ai, amiga, pode falar que hoje eu tô nervosa, mas eu tô super feliz, porque hoje nós estamos num episódio especial aqui no Gêmona de Dia das Mães. Maravilhoso, especial de Dia das Mães. Nossa, quem diria, hein? Quem diria, Gêmona minha? Olha o tanto de tempo, né, que a gente tá aqui gravando e bastante felizes. E aproveitando, vamos aproveitar para você se inscrever no nosso canal, curtir aí o nosso vídeo, se inscrever em todas as nossas redes, que nós estamos no LinkedIn, TikTok, Instagram. Peixe 30 e por aí vai. Por aí vai. Nós estamos também com um parceiro agora, né? Creative Stars é um parceiro que ajuda a gente, apoia a gente na parte do marketing, rede social, para fechar, enfim, propostas, negócios. Então, se você também está no momento da sua carreira que você precisa daquela impulsionada, sozinho a gente não vai tão longe, mas juntos a gente vai mais longe. Isso, porque agora não somos só nós duas, né, Gemona minha? Nossa equipe, ela tem crescido e o Creative Stars está aqui para nos ajudar. Exato. E se você é uma empresa que gostaria de patrocinar o Gemona, é só entrar em contato com eles e falar aqui, ó, quero ver minha empresa no Gemona. É isso, já pensou, Gemona minha, sua empresa aqui com a gente? Seria incrível, né? Exatamente. Mas vamos falar aqui das nossas convidadas, porque assim, eu estou bastante feliz de verdade e emocionada e nervosa no nível hard. Eu acho que é o episódio que eu tô mais nervosa de todos eles que já passou por aqui, viu, Gemona? Exato. Inclusive, antes de uma das meninas que estão aqui, mulheres maravilhosas, virem no Gemona, eu já cheguei a ver palestra, eu já fui pegar autógrafo de livro. Você não tá entendendo? Então, a gente tá com uma dupla de peso. Estamos com Jamile e Janina aqui conosco. Então, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada, de verdade, por estarem aqui. Vocês são muito importantes, né? Nos inspiram demais, né, Gemona minha? E como a Bruna falou várias vezes, a gente tietou. Já, muito vocês. Muito, e ter vocês duas aqui num dia que é tão importante, que é o Dia das Mães, né, que muitas pessoas sabem, a quem acompanha o nosso Gêmeos, sabe que o Gêmona, ele acontece por conta das nossas mães também. E ter vocês aqui representando e fazendo parte de tudo isso, para nós, é gratificante demais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por esse convite. Pode falar, mãe. Um convite muito especial e que me deixou, inclusive, como eu disse, com borboletas no estômago, porque a responsabilidade é grande. Imagina. E vocês estão aqui porque vocês inspiram a gente, tanto na vida profissional, né? Que aqui no Gemona a gente conversa com profissionais que inspiram, porque conseguiram furar a bolha, que muitas, né? Muita parte da sociedade insiste em colocar a gente em várias bolhas e vocês conseguiram furar essas bolhas. E a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como que é essa trajetória, como que foi, o que acontece, como que vocês conseguem inspirar tanto os profissionais como inspira eu e a Bru. Uau! Uau! Como eu sou a mãe da Jamile, eu vou começar para depois ela poder entrar na história dela, né? Que veio um pouquinho depois da minha. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu sou filha de pais feministas e autodidatas. Legal. E isso fez um diferencial muito grande na minha vida, né? Porque eu sempre recebi uma orientação de que havia nascido num país livre e, como tal, eu poderia ser o que eu quisesse. E isso há mais de 60 anos atrás. Então, isso foi meu norte e eu vi que isso foi muito importante. E assim como eu fui orientada, apesar de toda a realidade que a gente, né, encara, que nem quando eu cheguei do Rio Grande do Sul, eu deparei com coisas que eu vim logo na entrada da idade adulta, então você depara com alguns embates. Mas você vai indo, aí me casei, tive 3 filhos e essa é a minha caçulinha. Então você é caçula. Os melhores filhos E que como temos. que é ser filha de uma feminista, de uma mulher que desde criança já recebeu tanto empoderamento? Me conta. Então, é maravilhoso ser filha dela. Longe de dizer que ela é uma pessoa sem qualquer tipo de defeito, não, muito pelo contrário. Mas também entender que eu e os meus irmãos, a gente sempre fala muito quanto ela... Tá tudo bem, mãe, você fez da melhor maneira possível que você poderia fazer por nós. Então, ser filha dela nesse lugar, as pessoas até durante a nossa vida inteira, até hoje falam,
posso chamar sua mãe de mãe? Pergunta para ela. É ela que é a mãe aqui. Mas é um orgulho imenso, assim. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer minha avó. Na verdade, nem uma avó, nem parte de pai, nem de mãe. Mas saber que eu bebo dessa fonte, né, da minha avó, que ela dizia isso para minha mãe. E ela também nos passou isso diretamente. Poxa, é inenarrável. Por isso que eu estou aqui hoje e sou essa referência que vocês dizem. Muito obrigada, inclusive, por todos os elogios que vocês fizeram a mim e a minha mãe. Porque é isso, assim, é entender qual é o meu papel na sociedade e como ser a diferença que eu quero para o mundo. É a partir daí. Uau! E Gemona minha, você, né, que tietou várias vezes, qual que foi a sua sensação de encontrar a Janina aqui, Gemona minha? Foi maravilhoso, né? Porque ela é educadora financeira, então, assim, eu que tô entrando nessa jornada do planejamento financeiro, para mim é muito inspirador ver uma mulher negra neste lugar, ocupando esse espaço. E aí acho que a gente vai vendo, né, o quanto essas referências fazem a diferença, né? E então eu acho que é um pouquinho aí desse lugar, sabe? Então é como se a gente fosse, de alguma forma, pegando essas referências para ir aplicando um pouquinho na nossa vida. E é uma inspiração. Eu tenho a impressão, e é visível isso, que vocês estão realmente numa época que eu não vou dizer que é mais fácil, mas é diferente, né? Pelo menos, como vocês mesmos disseram, juntas a gente vai mais longe. Então, eu sempre fui muito sozinha nessa minha postura, porque as pessoas nem me entendiam muito, né? E isso era muito introjetado. Então, era natural em mim ter determinadas atitudes. E depois eu ainda cursei, meu curso superior que eu fiz foi Ciências Contábeis. E eu contava nos dedos, não enchia uma mão, as mulheres que, na época que eu me formei, trabalhavam com contabilidade. A gente ia em convenções, era assim, 300 homens, 3 mulheres, sabe? Era Olha lá. como guarda-livros, né? Eles eram os guarda-livros. Eram os famosos guarda-livros, né? E depois teve os embates, me casei com um contador também, me casei apaixonada, nós montamos um escritório de assessoria contábil, nós ambos éramos donos de empresa, então a minha mãe já era empreendedora, eu acho que assim, que nem a pessoa diz, esse bichinho fez parte de mim, eu nunca me vi trabalhando numa grande empresa, eu sempre me vi dona do meu negócio, né? Isso foi muito bom. E aí, num desses reveses da vida, ele veio a falecer e eu fiquei com a grande missão de tocar para frente essa história que a gente começou junto. E, que nem eu disse, o resultado foi positivo, eu estou feliz, eu vejo ela falar, é bom, o resultado foi positivo. Como que chegou, assim, como que você decidiu escolher por este curso? Você teve algum incentivo lá atrás? Por que não outra área? Muito interessante a tua pergunta, muito mesmo, porque no Rio Grande do Sul eu estava cursando o 2º ano técnico de secretariado, que era um curso que estava começando, tanto que ele era anexo à Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Rio Grande do Sul. Era um curso muito bom. Mais uma vez, eu era a única menina negra, imagina fazendo um curso de secretariado. No Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul. Porém, eu só vi essa realidade quando eu cheguei aqui. Como meu irmão tinha casado com uma paulista e estava aqui, eu já vim praticamente empregada até mesmo por estar nessa condição. Eu era muito novinha, ainda não tinha 18 anos, mas já estava no 2º ano técnico de secretariado. E o curso era um curso tão abrangente que eu aqui não conseguia entrar no curso técnico de secretariado e depois, lá na frente, que eu descobri o porquê, né? Não conseguiam, ninguém conseguia me orientar e me conduzir para o curso de secretariado. E aí eu acabei entrando no curso técnico de contabilidade e a minha base era tão boa que eu entrei no 2º ano técnico de contabilidade. E tão logo eu me formei, a primeira coisa que eu queria era montar o escritório, porque na época que eu me formei como técnica, os técnicos poderiam ter escritório de contabilidade, hoje não, porque a única coisa que a gente não poderia fazer é trabalhar para a sociedade anônima, era a única ressalva. Aí depois eu me formei tudo, meu marido também, nós nos casamos e tocamos o escritório. Que foi quando, em 88, né, 88, filha? Primeiro derrame. Aí ele teve um derrame cerebral e eu toquei sozinha.
não só a criação dos filhos, como toquei para frente o nosso legado, né, que era o escritório de assessoria contábil. Que hoje meu irmão... Então, e o nome da nossa empresa eu registrei, Cibracon, Sistema Brasileiro de Contabilidade, e hoje o meu filho, com a esposa dele, tem um escritório com o mesmo nome, e eles seguem a mesma carreira. Achei muito interessante a história, né? E eu com meu esposo, nós tínhamos escritório, agora o meu filho mais velho com a esposinha dele tem o escritório. Que legal. E Jamile, para você, tendo toda essa inspiração na sua mãe, né? O quanto que ela te impulsionou, o quanto que ela te inspira para que você hoje tenha uma carreira, né, de furar 500 milhões de bolhas? Quanto que isso representou para você? Então, acho que eu só tenho mais consciência hoje, certamente. Eu sou da área totalmente diferente da dela, então eu fui a única que fui para a área de comunicação. Apesar que as pessoas acham que contabilidade é exatas e é humanas. É engraçado isso. A área de contabilidade humanas, mas eu fui para o jornalismo. Como que ela me incentivou? Quando eu era criança, eu gostava muito de falar, enfim. E aí, todos eles cantavam a vinheta do Jornal Nacional quando eu chegava em casa. Da escola. Quantos anos você tinha? Meu pai, acho que ele ainda era vivo. Eu devia ter uns 7 anos. Mas por quê? Por quê? Porque eu ficava o dia inteiro na escola, mas eu chegava em casa e eu conseguia dizer tudo o que tinha acontecido na rua. Eu contava o que tinha estudado na escola e na rua. Enfim, e aí eles cantavam essa vinheta pra mim. A jornalista Sabia oficial. História. Jornalista mirim. E eu conversava, na verdade, com tudo, absolutamente tudo. Então, eu conversava com azulejo, eu conversava com escova de cabelo. Eu conversava, gente, eu era essa pessoa. E olha que eu tinha irmãos, tudo, mas... Sim. Enfim. Mas essa questão dela me inspirar, eu só tomei consciência recentemente, né? Assim, óbvio que ela sempre foi a minha referência, porque ela, como ela disse, apesar dela ter muitos irmãos, cada um morava num lugar, enfim, então sempre foi ela, tudo ela. E eu só ia me espelhando. E as pessoas dizem que eu me pareço muito com ela, inclusive eu falo que o meu futuro é muito promissor. Mas não só na aparência, as pessoas dizem que eu me pareço muito com ela. E isso eu achava muito legal. Então, ela sempre foi minha referência. Tanto que eu falo sobre a questão de ser fã de alguém, né? Se eu tiver que ser fã, ela é a única pessoa que eu sou fã, mais ninguém, porque é ela que eu quero ser. Eu só quero me parecer com ela na minha velhice, assim. Então, acho que é nesse lugar que ela, enquanto mãe, enquanto provedora, conseguiu falar, vai lá, faz o que você quer. Então, eu entrei na faculdade com 19 anos, 3 meses depois, mãe, eu acho que eu quero morar fora. Como que você vai fazer? Não, eu me viro, tá bom. Me virei, fui lá, paguei minha passagem, fiz intercâmbio. Te encorajou. Vai, você quer? Vai. Ela me emancipou, porque na época, você não tinha 18 idade. anos, eu não podia, era 21 anos maior de idade, hoje em dia que 18, ela me emancipou, eu fui pra Irlanda, enfim. Aí voltei, parei de estudar, fui morar com meu namorado, não, filha, tá, mãe, eu vou voltar à faculdade, de volta à faculdade. Então ela sempre dizia, ok, só saiba que você tem responsabilidade sobre tudo o que você faz. Mas ela sempre incentivou e disse, vai, e foi o que eu sempre fiz. Eu fui e cá estou. Você vê como que a mãe, né? Ter ali a mãe próxima, ela muda muito, né? Eu falo pra minha mãe, vou falar aqui de novo, falar pra minha mãezinha de novo, que se eu tiver 1%, se eu for 1% do que a minha mãe é, gente, eu vou ser uma grande pessoa. Porque a minha mãe, ela me inspira demais. Ela tem um amor, um carinho, um cuidado, um amor pelo servir, que se eu conseguir ser 1% do que ela é, pra mim, eu vou ser uma grande... Mas você já é 50% dela. 50%. Ai, meu Você Deus. já é 50%, uma vez que você é metade, Verdade. seu pai é metade ela. Então, eu acho que nós já somos muito mais do que 1% do que nossas mães foram, até mesmo porque, por estarmos aqui, né? Sabemos, enquanto mulheres negras, estamos aqui nesse espaço, termos nossas mães vivas e saudáveis e conosco e podendo... Então, assim, nós já somos o legado delas. Então, você já é muito mais do que 1% da sua mãe, com certeza. É verdade. E esse episódio, ele é um episódio, assim, muito especial, assim, pra nós, né, Gemona minha. E eu espero que seja pra vocês também, porque
é muito especial esse momento aqui, assim, pra nós, né? Vai ficar aqui pra nossa vida, a gente vai poder passar pros, sei lá, netos, bisnetos, pra assistirem, conhecerem um pouco mais do relacionamento que nós temos com as nossas mães. Isso é um privilégio, né? E vou ficar falando aqui, vou ficar só chorando, né? Mas o que eu quero saber também, assim, de vocês, o que vocês fazem hoje, como que as pessoas... Porque você, né, Jamília, recentemente participou da Expo, você palestra bastante, você fala bastante sobre a importância de pessoas pretas e tudo mais, mas fala um pouquinho sobre esse trabalho que você tem hoje para que as pessoas possam te conhecer e te admirar, assim como a gente te admira. Muito obrigada mais uma vez pelo elogio. Então vamos lá. Eu sou jornalista. Eu sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Atualmente, eu faço vários trabalhos voluntários e trabalho com mentoria, porque eu acho importante conhecimento só por conhecimento. Então, quando você pode passar o seu conhecimento, para quem pode pagar, obviamente me paga, porque eu vivo disso, e para quem não pode, então eu ofereço o meu tempo e o meu conhecimento também. Então, eu faço parte do Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU no tema Raça e Prioridade. Eu faço parte da diretoria de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e eu tenho trabalhado, realmente, eu tive a oportunidade de falar na Expo Favela, e eu fui como mentora com trabalho voluntário, e acabei falando e fazendo uma palestra sobre assédio, que foi muito importante, e reconhecer esse lugar. Eu demorei um pouco para entender, apesar de ter falado a vida inteira muito, eu demorei a entender que é isso que eu faço com o pé nas costas, literalmente. As pessoas, elas param para me escutar, elas me admiram, assim como você disse, e eu sou muito grata por isso. Até um diretor falou assim, você tem um dom que poucas pessoas têm, que é você fazer com que as pessoas parem para te escutar. E isso é muito legal entender, apesar que meu irmão sempre falava, não, Jean, vai lá. Todo mundo sempre fala, não, nada a ver, não, nada a ver. E aí, quando inclusive eu trabalhei na Rede Globo durante a pandemia, a Valéria Almeida, enfim, ela estava fazendo um monte de coisa, ela é muito importante, inclusive ela, o próprio Manuel Soares, a Rita Batista, mas aí quando ia ter que entrevistar a Mônica Calazans, a primeira vacinada do Brasil, e escalaram a Valéria, e era para ser online, então ela falou assim para nossa chefe na época, não, eu quero que a Jamile faça, ela tem capacidade e tal, e fui eu que entrevistei então a Mônica, hoje a Mônica é minha amiga também, então é esse lugar, vocês me encontram nas redes sociais, enfim, depois eu passo todas as minhas redes, mas esse é o caminho que eu estou trilhando a partir daqui. Eu entendi que realmente a comunicação é o meu dom, é o que eu preciso fazer, é o que eu posso fazer, e eu sei que eu faço, então, com o pé nas costas. Então, por que não ganhar dinheiro com isso e também passar o meu conhecimento adiante? Minha dúvida aqui, assim, até para tentar entender e guiar essas pessoas na trajetória, porque quando você chega no jornalismo, até você encontrar essa área, quais caminhos que você tentou percorrer? Quais portas que se fecharam? Quais desafios que você teve que talvez, sei lá, se tivesse alguma futura ou futuro jornalista, o que você falaria para essas pessoas para tentar ajudar nessa trajetória, sabe? Para ficar um pouquinho mais leve. Para resumir minha trajetória, antes de entrar, eu sempre trabalhei com comunicação de alguma forma. Então, eu tenho um tio de consideração, que quando eu tinha lá 16, 17 anos, eu já trabalhava com ele, fazia vários trabalhos, mas aí eu trabalhei, fui babá no exterior, que eles falam au pair, que é mais bonito, né? Eu fui babá no exterior, eu trabalhei em restaurante, fui gerente de loja, já trabalhei em balada, já nem sei mais, já trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei no escritório dos meus pais, obviamente, da minha mãe e do meu pai, trabalhei em tudo, todas as áreas, eu trabalhei em hotel. Só que todos os lugares que eu ia, eu sempre me comuniquei com as pessoas, sempre. Então, eu sempre falava com as pessoas. E aí, o que eu falo, então, para as pessoas atualmente? E recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael Cortez, no Matéria-Prima, que estava na TV Cultura, enfim. Não sei se acho que foi descontinuado por enquanto esse projeto. Mas faça contato com as pessoas, mas seja genuíno no seu network. Não é só network para network. Você não sabe quem pode ser aquela pessoa amanhã. Então, se você vê que existe alguma possibilidade, enfim, vocês têm alguma conexão, você entende que aquela pessoa pode fazer alguma diferença, então, seja genuíno. E quando você conhece alguém, seja esse alguém quem for, e você sente que você pode não só se beneficiar, mas que a pessoa também pode se beneficiar, porque o network, ele precisa ser uma via de mão dupla.
Porque se for só aqui, uma hora a pessoa vai cansar, ela vai parar de te atender. Então, se você quer realmente cative os seus networks, cuide deles com amor e carinho, assim como qualquer coisa na sua vida, amizade, trabalho. Uma das coisas que eu acho que, que minha mãe nos ensinou, a mim e aos meus irmãos, faça, independentemente do que você esteja fazendo, se divirta. Então, todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, eu me diverti muito dentro das possibilidades. E não é ser irresponsável no que você faz, mas se divertir quando está fazendo aquilo que você está fazendo, seja por escolha, seja por necessidade. Mas tenta se divertir ao máximo. É isso. Se divertir. Se divertir. Eu acho que é o nosso desafio, né? Então já deixamos aí para os Segêmonos. Estão se divertindo aí no trabalho? Se não, acho que já é um bom, a gente fala, né, um parâmetro, exato, né, um pouco para ficar mais leve, para ficar melhor, para ficar mais fácil. Exato, porque a sociedade já nos cobra tantas coisas, que se você se cobrar mais, aí você gera esse monte de coisa, ansiedade, aí você vai gerando um monte de coisa dentro de você que foge do que você pode fazer. Outra coisa que ela nos ensinou eu não mudo, não. Aceita aquilo que você não pode mudar, mas não é aceitar por aceitar. Por um exemplo, está chovendo, eu não posso mudar o tempo. O que eu posso fazer com o tempo chuvoso? Eu posso sair, eu posso ler um livro, posso ouvir uma música, não sei. Então, ao invés de você reclamar porque está chovendo, por que você não pega um guarda-chuva e sai na chuva, ou põe uma galocha e sai na chuva, enfim. Então, é muito mais nesse lugar de você entender como se cobrar menos. A sociedade já cobra muito de você, então se cobre menos, divirta-se com o que você faz, faça com amor e carinho e faça como se fosse seu. Porque você não sabe, amanhã você pode ser o dono da sua empresa. E aí, como que você quer que os seus funcionários ou colaboradores trabalhem para você? Eles precisam cuidar daquilo como se fosse deles. Então, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sabia que não era meu, mas eu tinha o mesmo zelo e o mesmo cuidado, como se fosse. Uau. É isso, né? Quando ela fala, tudo fica quieto, né, Gemona minha? Não, eu acho que o mais legal também é ver, assim, o quanto o seu ensinamento, que, né, te ver aqui e se ouvir através dela, como que é pra você isso? Eu tô bastante até emocionada, porque eu sei assim, né, porque eu sempre digo que não é falar, é dar o exemplo, né? Então, é aquela história de dizer, meu filho não fuma e não bebe, você fuma e bebe, meio complicado, né? Então, eu sempre fui muito de dar o exemplo. E eu tinha uma coisa que, sei lá, eu acho que era coisa minha. Eram 3, né? E eu tinha um escritório com 200 clientes, e eu tinha 6 funcionários. Era uma vida muito louca. E quando eu perdi o meu marido, ficou muito mais adversa. E eu conseguia chegar para eles e dizer assim, era muito engraçado, porque meu filho era muito danado, eu dizia assim, não briguem hoje, não arrumem confusão. Mas sabe nós nem éramos de brigar tanto. Não era brigar, ele fazia muita confusão, tudo. Eu dizia, não façam, a mamãe não está legal, e a mamãe não vai brigar com vocês porque vocês estão fazendo, eu vou brigar porque eu não estou legal. Então, eu acho que tem muito disso de você olhar também para suas dores, para suas fraquezas, né, para suas limitações. E eu fazia muito isso. E eles eram 3 e, para minha alegria, eles eram muito educados, para minha alegria, porque, lógico, eu eduquei, mas eles eram muito educados e os pais gostavam muito que eles fossem para casas deles e viajassem. Então, eu me permitia cuidar um pouco de mim. Eu literalmente distribuía, como o pessoal diz, né? Você quer ir para casa do seu amiguinho? Tá, esse fim de semana pode. E ficava lá e eu me cuidava um pouco. Porque a vida realmente, como ela disse, é pesada, muita coisa. Você sozinha, aos 37 anos eu estava viúva. Então, é pesada, é complexa, mas é possível, né? É possível. E uma coisa que falaram aqui, que eu acho muito importante, é assim, o medo, ele é uma forma de te dar um sinal de que você tem que prestar atenção em alguma coisa. Não importa o medo que você está sentindo. Agora, você não enfrentar esse medo que é o problema, você travar diante do medo. Eu senti muito medo quando eu me vi sozinha, mas não dava para travar, a vidinha deles tinha que continuar. E outro detalhe, isso é com relação à mulher negra. A irmã dela uma vez chegou para mim e disse assim, mamãe, eu sou bonita?
Aí eu simplesmente disse para ela assim, para mim, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus tios, você é linda. Mas você acredita que a mãe da sua amiguinha ou o pai ou os tios vão dizer que você é mais bonita do que ela? Então, simples assim, você é bonita para algumas pessoas, outras não vão achar você bonita. Então, elas nunca tiveram esse problema de baixa autoestima pela aparência, ou seja, o que fosse, porque eu deixei bem claro, você é você. E eu acho isso muito importante, porque quando começa a comparação é que começa o problema, entendeu? Ah, você é bonita porque é alta, porque é isso. Não, você é bonita e ponto final para um determinado grupo de pessoas, para outros vão achar outros bonitos. Então, às vezes eu mesma me pergunto, né? Eu acho que vai muito da minha coragem de olhar para dentro, que eu digo que as respostas estão dentro. E eu dificilmente mentia para os meus filhos. Isso eu acho que é muito importante. Dificilmente ou nunca menti. Fiquei preocupada com dificilmente. Talvez alguma coisa omitia, porque às vezes você Assim, fala que para o teu filho uma coisa e não precisa, né, dizer os mínimos detalhes daquilo, porque ele não tem condições. E isso foi muito bom, porque essa confiança, essa certeza, isso foi muito positivo. O meu filho, eles estudaram numa escola montessoriana e lá tinha uma tal de tribuna. E uma vez o meu filho subiu na tribuna e um amiguinho perguntou, você não tem medo da tua mãe que ela vai viajar e deixa vocês com esse, com aquilo e ela não volte mais? Não, porque ela disse que a hora que ela for para não voltar mais, ela leva nós três juntos. Eu me emocionei agora. Leva nós três juntos. Aquilo era certeza. Então, eles não tinham esse medo. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, gente. Mãe é mãe, a gente vai procurando recursos para sobreviver, essa é a verdade. E né? hoje você é bem ativa, né? Está sempre fazendo um sempre. monte de coisas, né? Sim. Ela sai mais de casa do que eu. A cara dela. E tem só um detalhe que vocês falaram de ser alegre. Eu reconheço que eu sou muito, até rígida, principalmente no trabalho. Eu era com os funcionários. Mas de vez em quando eu via todo mundo trabalhando tudo, aí eu dizia assim, para todo mundo, vamos lá, vamos comprar uma pizza, vamos tomar um café, assim, no Pra meio do descontrair. expediente. E eles gostavam muito disso e existia. E eu só sobrevivi depois que meu marido morreu com o meu escritório, graças aos meus funcionários. Pela maneira que eu agia com eles, foi o que deu o resultado. E a maneira que eu agia com meus filhos foi também que deu esse resultado. Então, hoje E sempre que nós íamos dizer... visitar lá no escritório, que nós íamos sempre, óbvio, mas ela sempre dizia, quem manda aqui, na minha ausência, são eles, não vocês. Sou funcionário. Então, eram os funcionários. Então, nós sempre tivemos muito essa consciência de... Sempre tivemos pessoas... Respeito. Muito respeito a qualquer trabalho. Então, até as pessoas que trabalhavam em casa, ela dizia, eles são meus funcionários e é por favor e muito obrigada. Então, nós nunca passou na nossa cabeça de fazer qualquer coisa e destratar um funcionário, porque ela não era essa pessoa. Então, ela não permitia que nós fizéssemos qualquer coisa que não fosse sermos educados com as pessoas. E conta pra gente, qual que é o segredo de ter uma empresa de sucesso? Eu acredito que ao longo dessas, né, esses longos anos... o que você aprendeu, porque tem muita coisa que a gente aprende na prática, tem coisa que não tá no livro, e aí? Eu acho que, na verdade, a gente aprende na raça, né? É você focar naquilo que você acredita. Eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito ética, né? Então, até se eu cometesse um erro, eu chamava o cliente e dizia, olha, houve um erro, vamos ver como que a gente resolve. Eu acho que, principalmente, você gostar do que você faz, você saber o que você está fazendo, você querer fazer o que faz, né? E tudo aquilo, como alguém aqui falou, acho que foi ela, tudo acaba fluindo, né? E flui mesmo. Eu volto a dizer que porque o meu marido ele foi para casa no final de tarde e disse, eu estou indo embora. Ele me chamava de baixinha, baixinha, eu vou embora, eu estou com muita dor de cabeça. E em frente de casa, ali mesmo, ele já teve um derrame. Então, eu fiquei praticamente quase 3 dias ausente do escritório. A minha secretária, por si só, assumiu o gerenciamento do escritório. E depois, quando eu voltei, eu deleguei, né? Então, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E isso eu era muito assim com os meus filhos. Eu lembro que eu saía, às vezes eu precisava deixar eles sozinhos. Eu dizia assim, se vocês brincarem com fogo,
só vai restar para a mamãe, lembra? A mamãe só vai chegar em casa, é a realidade. Eu só vou chegar em casa, pegar 3 carvãozinhos e enterrar. Ela falava isso. Falava, bem claro. Então, não vai brincar com fogo, é uma realidade, entendeu? Então, eu acho, às vezes eu penso até que eu era um pouco dura com eles, mas eu vejo que o resultado final foi positivo, porque, sem me estender, tem um detalhe. A gente entrava naquele ritmo do dia todo. Então, eu levantava de manhã, eu levava eles para a escola, eu tomava um banho, aquela história toda. Eles eram pequenininhos. Então, tem uma coisa que eles gostam muito de lembrar, os 3. Eu dizia, cada 15, 20 dias eu fazia uma tal de faxina corporal. Aí eu cortava a unha, limpava a orelha, limpava tudo. Por quê? Porque aquela dinâmica do dia a dia, a criança... E eles adoravam essa tal, e eles lembram, os 3 lembram, por quê? Eu fazia, cortava a unha. É um autocuidado isso, também, e depois né? eu passava momento creme no em corpo. todos eles. Então, eu acho que aquela história do passar o creme, que eu acho que é o que gravou, né? Então, eu acho que são recursos que a gente vai procurando, vai achando e vai sobrevivendo. E olha como a memória é, né? É o contato com a pele, Sim, é o sim. cuidado. E isso é o que Sim, mais reforça, né? Eles essa falavam memória. assim. E é o na que mais casa- se fala hoje em dia, É, né? não- Você tenha contato com seus filhos. É. Ela faz isso desde sempre. Então, até quando as pessoas hoje em dia falam, seja dona de você. A minha mãe fala, minha avó falava isso pra ela, e para mim sempre foi uma verdade. Eu entendo que as pessoas não tiveram isso, mas para mim sempre foi uma verdade na minha casa. A minha mãe até fala muito quando eu terminei uma vez um relacionamento, sofri 3 meses, sofri real oficial, sofri mesmo. Daí depois a Avra falou assim, depois vocês e aí, filha, como que você tá? Eu falei, mãe, foi ele que saiu perdendo, tô ótimo. Agora já passou. Se tivesse feito essa pergunta 3 vezes atrás. Mas é isso, mas óbvio, você O tem que sofrer o processo. processo e depois falei, não, tá tudo bem, foi ele que saiu perdendo, e é isso, isso. assim. Mas esse contato, realmente, ela sempre teve, ela esqueceu de falar, uma coisa que ela trabalhava muito, ela estudava, tá? Ela tomava café da manhã todos os dias conosco. E ela tentava almoçar quase todos os dias também. Isso era Então, assim, fundamental. é óbvio que o fato dela ter dinheiro, o dinheiro proporcionou isso também, porque tinham pessoas que cozinhavam, enfim, a perua nos deixava em casa, então tinha tudo isso. Nós sabemos disso. Mas ela tinha esse cuidado de estar conosco. E quando ela estava conosco, ela ficava ali. Ou, às vezes, no inverno, e ela nos contou recentemente, ainda bem. Recentemente já faz algum tempo, mas que no inverno ela nunca nos deu janta, ela não era muito de fazer a gente jantar, a gente comia lanche, alguma coisa assim. E aí no inverno ela fazia mingau de chocolate, que a gente amava, mas ela colocava gema, era gema, né? Gema de ovo, porque você alimenta. E a gente só ficou sabendo agora. Então a gente tá achando que tá tudo comendo chocolate lá. Tá comendo um ovinho. Só aquele mingau punha gema de ovo. Ó, você acha? Então são esses cuidados que foram esses cuidados certamente fizeram a diferença para chegar até aqui. Eu costumo dar quando eu falo com algumas jovens, né, mães e coisas assim, eu falo que eu recebi um conselho que foi excelente para mim, né? Eles tinham um pediatra, e esse pediatra, quando eu perdi meu marido, ele se tornou muito próximo de mim, ele me orientava sobre tudo, sobre os meus filhos. E aí eu lembro que ele falava que o mais importante não era o tempo que você fica com o teu filho, é a qualidade do tempo que você fica com o teu filho. Então eu tinha o hábito, eu ia para casa, geralmente depois do almoço, quando eles não dormiam ou qualquer coisa, eu parava tudo. Naquele tempo não tinha celular, mas eu não atendia telefone, não fazia nada. Eu sentava no chão e brincava, às vezes era meia hora, 40 minutos, mas é isso que ficou. É a qualidade do tempo e não o tempo em si. E também, não sei se vocês lembram, nós tínhamos em casa um telefone que tocava direto, só tinha um único botão, a gente apertava e tocava no escritório dela. Ela parava o que ela estava fazendo e ela nos atendia. Então, e às vezes era para falar absolutamente nada, mas eu acho que isso fez toda a diferença, né? De poder saber que ela estava do outro lado da linha e ela nos atendia. Mamãe já liga para vocês. Ela ligava, então não tinha nem como a gente ligar para um monte de gente, era só um botão que a gente apertava e tocava direto no escritório dela. Uau! E isso para mim é sucesso, né? Quando você consegue equilibrar
Saúde, família, trabalho. Às vezes eu pergunto, será que você consegue? Eu não sei. Eu acho que a gente fica assim, ó, a gente vê tentando. pelo resultado. E eu Sim. acho que o resultado foi positivo. E o mais positivo é quando vejo eles relatarem o carinho que eles têm com outras crianças, né? E essa compreensão. Mas eu acho que cada pessoa tem lá, né? Eu tive talvez uma base, uma compreensão, eu tinha um foco, e aí a gente vai. Mas não é fácil, mas é possível. Eu imagino. que é bem Bacana. desafiador. E o nosso episódio já está acabando, Está Gemona chegando ao minha. fim. Se vocês puderem deixar, a gente deixou várias mensagens, vários insights aqui ao Sim. longo, né, desse episódio. Mas se vocês querem deixar alguma mensagem para os nossos seguigemos, alguma recomendação, olhe para aquela câmera ali e deixe a mensagem, se vocês quiserem também, né? Por E se favor, quiser sim. também indicar livro, filme, algo, enfim. Aí, pode ser uma mensagem, pode ser uma indicação de algo que a pessoa possa ter como uma referência. Eu só posso dizer que eu estou muito emocionada. Isso aqui, para mim, foi uma verdadeira homenagem. Resgatou algumas coisas que, de repente, eu nem lembrava mais. E ser mãe é isso. Não é nenhum paraíso, não é nenhum inferno, é a caminhada. Muito obrigada. É isso, e vamos aproveitar, né, Gemona minha? Não, sim, vou deixar. Eu ela falar. já aqui, ó. Não, calma, Vou vou deixar. É porque como nós somos filhas, né? É por isso, aproveitar para também te agradecer mais uma vez e homenagear as nossas mães também, porque esse episódio é um dia especial, né, pro Dia das Mães, e para dizer que a gente não quer homenagear vocês só no dia. A gente espera, né, ser filhas que homenageiam vocês o tempo inteiro. Então, vocês estarem aqui para nós é uma forma da gente homenageá-la, sim. As nossas mães, né, Bro, estão aqui com a gente todos os dias, Que legal. trabalhando com a gente, levando a gente, impulsionando, né? A gente Sim. vai, vocês conseguem. Isso é muito bom. Assim como você tem feito muito com a Jamile, nossas mães têm feito isso com a Dá gente. apoio, dá E suporte. é um privilégio, assim, Sim. maravilhoso ter as nossas mães com a gente, né, Bruna? Não. Todos os dias, assim, E trabalhar em delícia. conjunto, né? É uma das coisas que a gente estava falando até numa reunião, que eu falei assim, cara, no final das contas, quando eu olho pro Gemona, eu sei que tem impacto nas pessoas, tem impacto nas pessoas que estão aqui, mas estar com elas e poder Nossa. fazer isso junto, sabe? É maravilhoso. Não Faz tem toda a preço, diferença. É né? maravilhoso. Então, agradecemos obrigada, imensamente, vocês maravilhosas. É verdade. A mensagem, poxa. A mãe, não sei se mãe é tudo, né? Mas, enfim, mãe é mãe. E uma das coisas que a gente fala todos os dias para sua mãe, se você tiver uma mãe, ou seja lá a pessoa que você chama de mãe. Tá tudo bem, não precisa ser a sua provedora, mas sim aquela que cuida e zela por você. Então diga para ela quanto você ama todos os dias. Como todo mundo diz, é clichê, mas enquanto ela tá aqui, porque depois que ela for não vai adiantar muito. Então, cuida da sua mãe, zela por ela, e não entenda que ela não é perfeita 100%, assim como você também não é, mas que quando existe um equilíbrio, quando se conversa e se entende o outro, tudo fica mais fácil, dá para ser uma relação muito mais próxima. Eu sei que na adolescência eu não fui das adolescentes mais fáceis, não fui uma adolescente que dei os trabalhos que hoje em dia eu acho que essa juventude dá, mas eu era muito combativa, eu brigava muito com ela, e aí um dia ela me disse, mais uma vez, santa sabedoria de mãe, ela disse assim, você não está brigando comigo, você está brigando com você. Então vai para o seu quarto, pensa, reflete, volta e vem conversar comigo. Então é isso que eu faço até hoje, inclusive, né? Quando as pessoas elas brigam com outras na rua, elas não estão brigando com a pessoa, elas estão brigando com elas. Então senta com a sua mãe, tem alguma divergência, ficou um pouco mais velho, conversa com ela e tenta entender o ponto de vista dela. E isso foi uma coisa que eu e meus irmãos fizemos. E aí eu pergunto, você sabe quem é sua mãe? Você já perguntou para ela quem ela é? Quem ela era criança? Essa é uma coisa, é um exercício muito legal depois que você fica mais velho. Então, conversa com a sua mãe. Ela é um ser humano como você. Ela também foi uma criança. Ela também foi uma adolescente. Ela também foi uma jovem, enfim. E antes dela ser sua mãe, ela é uma pessoa. Então, entenda quem é a pessoa que está por trás, que certamente vai ser muito melhor para você ter uma relação
com a sua mãe. É isso. Uau. Feliz Dia das Mães. Nossa, gente. É isso. Eu tô aqui, ó, tô segurando, não vai descer uma lagriminha aqui, entendeu? Por causa da maquiagem. Porque é sobre isso, né? E às vezes a gente esquece de humanizar mães, pais. Isso é um grande Olha a exercício emoção da dela, vida. que Não, real, porque a gente esquece de humanizar. Acho que a humanização Humanizar, faz perfeito. parte. Então, eu me sinto muito honrada. E eu tenho certeza que a gente vai, enfim, disponibilizar essa sabedoria, esse conhecimento ancestral. Gratidão Sim. por estarem aqui. E deixa eu entregar, porque senão as nossas mães nos matam. A Exato. lembrancinha Primeiro aqui do pra mãe. Gêmona, comigo, Mãe pra primeiro. Muito obrigada. Obrigada. A cor que eu amo. Que bom. E é isso, Seguigêmonos. Aproveite o Dia das Mães, abrace, beije, fale quanto que ela é importante na sua vida, mas não só nesse dia, todos os dias que a gente tem oportunidade, é importante a gente falar para as nossas mães, para quem é referência na sua vida, o quanto que ela é importante, não é isso, Gemona minha? Exato, já aproveita, marca a mãe aí, fala Isso! o quanto você ama ela, já coloca uma Perfeito. mensagem, sabe aquela mensagem? Escreve aí o quanto ela é importante e continuem aqui seguindo a gente no Instagram, TikTok, Peixe 30, LinkedIn, a gente tá em todas as plataformas, né, das redes sociais e também já vamos deixar os perfis, onde podemos encontrar essas mulheres. Janina? Pois é, eu, além de contadora, depois eu hoje desenvolvo atividade de educadora financeira comportamental. E se vocês entrarem no @Finanças Sem Fronteira, vocês me encontram e eu faço uma live todas as segunda-feiras, 7 horas da manhã. Ó, já vamos acordar cedinho, hein? 7 horas, todo mundo lá. Vocês me encontram nas redes sociais como no Instagram, @barreto.jamile. E nas redes sociais, Jamile Barreto, vocês me encontram lá também. Eu faço parte do podcast Papo com Gustavo, que que é importante falar isso aqui, uma vez nós estamos falando de comunicação, é dentro da Associação Brasileira de Imprensa. E Papo com Gustavo, porque esse ano a ABI faz 115 anos e também temos os 190 anos da imprensa negra no Brasil. E o Gustavo de Lacerda foi o homem negro que desenveveu a ABI, que criou a ABI. Há 115 anos. E Uau. ninguém sabe muito dessa história. Então, Sim, é importante Não sabermos sabia também. que a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, foi fundada criada. por um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda, já coloca aí, já vai buscando referências, né? Sempre importante. Exato. Agradecemos, gente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Feliz Mães. Dia das Mães. Finalizamos um episódio. Gente, muito obrigada. Maravilhosa.